deixei para falar sobre o arquétipo, nesse momento, né, a gente já viu muitas coisas aí de conceito. O arquétipo é muito difícil de se entender, né? Mas nesse nível, e nós estamos estudando os conceitos, vai ficar fácil agora. Vou trazer alguns exemplos, né, de forma lúdica, tentei colocar umas imagens aí, para a gente entender o arquétipo, né? Porque tem aí algumas situações, né? A gente confunde, põe tudo na mesma panela, né? Tem o arquétipo, aí tem a imagem arquetípica, e aí vai ficar claro quando eu começar a explicar, né? Aí, às vezes fala assim, a matriz arquetípica, né? Então, a gente vai diferenciar isso, porque lá na frente é importante, quando a gente estiver conversando sobre as vivências e tudo mais, pelo menos para a pessoa ter uma noção, né? E já sabe para aprofundar ainda mais, né? Para que a gente possa entender. Então, já vou começar apresentando aqui, né? Já vou pegar a apresentação, só um minuto, e já vamos apresentar aí. Opa, tá aí, todos estão acompanhando, estão vendo a apresentação? Sim. Sim, né? Então, vamos lá, né? E a da semana nós vamos dando um passo, né? Já estamos na aula 12, olha. Vamos devagarzinho, né? Em uma hora a gente vai chegar na aula lá 3.000, né? Brincadeiras à parte, né? Mas a da aula é um aprofundamento. Então, vamos falar sobre o arquétipo, os arquétipos, né? Porque nós vamos ver que são vários arquétipos. E o objetivo hoje, pessoal, como eu estava falando, é a gente entender o arquétipo na visão, né, da doutrina espírita, da psicologia espírita, né? Alguém está com o áudio aberto aí, né? Se puder fechar, para não sair o som aí na gravação, né? É importante também. Então, quando a gente fala do arquétipo, primeiro eu vou ter que explicar, então, na visão junguiana, porque o Jung trouxe esse conceito, né, do arquétipo, e aí eu preciso falar um pouco de Jung, trouxe 2 slides aí, para a gente entender como ele enxergava, e aí depois a gente partir para a questão da psicologia espírita, né? Nessa proposta, e a Joana de Ângeles nos traz. Então, Jung ele já diz assim, e o arquétipo, né, ó, elementos primordiais. Então, ele já diz que são elementos primordiais e estruturais da psique humana. Então, o primeiro ponto, ele vai falando, ó, é os elementos primordiais, estruturais, ou seja, estrutura a psique humana. Quando fala da psique humana, ele está falando do todo, né? De todo o self, né? O centro e a totalidade, né? Toda a alma, vou usar esses termos, a alma humana, né? Então, não pode, em hipótese alguma, ser atribuída a aquisições individuais. Então, ele via, depois a gente vai perceber isso, e os arquétipos, não, a gente não adquire ele. Então, não está nas aquisições individuais. Isso é a visão do Jung. Então, ele diz assim, pertence à humanidade em geral, e não uma determinada psique individual. Porque Jung viu os arquétipos como se estivesse, né, na psique coletiva. Lembra que ele dividiu a questão da mente, vou usar a palavra mente, né, como o inconsciente individual e o coletivo? Então, os arquétipos, na visão de Jung, estavam no inconsciente coletivo, né? Estão no inconsciente coletivo na visão do Jung, tudo bem? É bom a gente pegar esses pontos aqui. Então, o arquétipo, eu não sei nem o arquétipo, Alma, mas é para a gente entender e o primeiro ponto.
Então, o Jung diz que os arquétipos estão no inconsciente coletivo e não no individual, tá bom? E eles são primordiais, são estruturais da psique humana. Esse é o primeiro ponto. Depois a gente vai mais um slide aqui, são dois, né? Aí ele diz assim: o arquétipo é, na realidade, uma tendência instintiva. Ele vai usando essas palavras, mas não confunde o instinto, tá bom? É como algo que nos impulsiona, aí, na visão dele, uma tendência instintiva, algo impulsiona. Então ele diz assim: tão marcada como o impulso das aves para fazer seu ninho, e o das formigas para se organizarem em colônias, né? Então ele via ali, fazendo essa analogia, ele via as aves, né, fazendo seu ninho, ninguém ensinou para elas, elas sabem, né? As formigas também na questão da organização, né, tem todo um processo ali de organização em colônias, em trabalho ali coletivos, né, bem estruturados, e ninguém ensinou lá para elas, né? É algo inato, né? Tudo bem até aí, vamos dar um ponto aí. E esse é o pensamento de Jung, e eu vou explicar mais um pouquinho assim o pensamento dele, porque a gente não vai ficar com o pensamento dele, a gente vai, a partir do pensamento dele, aprofundar na psicologia espírita. Mas vou falar um pouquinho sobre o pensamento de Jung, né? Então, e o Jung, ele observou, primeiro ele observou, ele foi um homem e teve oportunidades, né, de viajar, de ter contatos com várias civilizações, com vários povos, várias culturas, né? E teve muitos pacientes, né? Observou muito a mente humana e ele sempre fazia ali os experimentos dele, pedia para desenhar, pedia para, principalmente pacientes ali dentro de psicoses, né? Traumas assim bem profundos, e muitos desenhavam mandalas, né? Então ele observou ali e existia um padrão de comportamento, de entendimento, de imagens que o indivíduo expressava, e ele não adquiriu aí, né, nessa existência. E aí era algo, ele ia lá na história, algo bem de mitos, de mitologia, e ele encontrava aqueles mesmos desenhos, aquelas mesmas formas que o indivíduo colocava. Como a pessoa aprendeu isso? A pessoa ali, e aí começou a observar, isso se repetia. Então, aí, na visão dele, como ele não era reencarnacionista, né? Ele imaginou que poderia existir um outro inconsciente. Então, primeiro ele observa os arquétipos, para depois entender o inconsciente coletivo. Aí ele vai com a tese dele do inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo, que a gente já estudou, então ele acreditava assim, não, isso daí o indivíduo não construiu, isso já veio, mas é igual, porque as pessoas se manifestam de forma igual, desenham igual, os mesmos mitos, as mesmas coisas. Então isso está no coletivo e não no indivíduo, e o indivíduo capta isso. Agora a dificuldade foi ele explicar como isso se dava, né? Então, até hoje, né, há muitas discussões, e a genética, né, muitos querem explicar a nossa inteligência, né, pela genética, né, mas não conseguem, né, porque às vezes tem pais muito inteligentes, né, e o filho não nasce com aquela inteligência toda, né, e aí fica difícil. Ou tem pais que não têm muita inteligência e o filho nasce um gênio, né? Então, assim, é difícil falar é a genética, né? Porque 2 mais 2 não vai dar 4, não. Então, assim, é difícil explicar. Para o reencarnacionista, como nós, é fácil, né? A gente já vê o ser humano e as psicologias profundas já vai ver isso também. Agora, vocês entenderam a visão dele, não? Então, arquétipo para ele é algo primordial, algo que estrutura a psique coletiva. É como se fosse ali, vou dar um exemplo aqui, são
nós vamos construir uma asa, né? Tem uns tijolinhos, né? Aí a gente vai pôr os tijolos, né, para construir aquilo. A da tijolo da ilha, eu estou dando um exemplo só para ficar mais fácil, viu, pessoal? A da tijolo ali é um arquétipo, né? Lógico, o arquétipo não vai ser algo ali, eu estou dando esse exemplo, mas ele vai mudando, né? Ele vai se transformando. Mas é a da tijolinho que vai construir a casa. Então, vai ser, na visão de Jung, né? E vai estruturar essa psique do indivíduo não de forma individual, coletiva, sempre é assim. O indivíduo não adquiriu aquilo na visão dele, tá bom? Isso já é herdado coletivamente. A Leni levantou a mão, Leni, pode falar? Boa noite a todos. Eu estou com a câmera fechada porque estou acamada, viu? Por isso que eu não abro a câmera. Tudo bem, tudo bem. Meu Deus, esse nome que você falou Arquétipo? agora, isso, o arquétipo, é a mesma coisa que genética. Lembra uma vez que a gente comentou aqui numa aula sobre a tendência, a gente vem com a tendência de vício, e aí você escolhe, você tem a opção, né? Você tem a genética, mas você também tem a opção. Esse arquétipo é a mesma coisa que genética, o meu entendimento está sendo esse, ou não, é diferente. Não, não. Na visão da. A gente está, até o momento, falando da psicologia junguiana. A gente vai entrar, e nos interessa é na visão da psicologia espírita. Quando chegar nessa, a gente vai aprofundar agora. Mas, assim, só para responder a sua pergunta, o Jung não via assim. A gente está falando do pensamento dele até agora, tá bom? Então, ele não via como genética. Ele entendia que cada indivíduo nascia isso, mas ele não atribuía genética, não. Agora, por isso que eu falei, era difícil ele explicar, né? Porque isso vinha da onde, né? Então, ele foi difícil explicar. Até hoje é difícil, né? Eles estudam aí Jung, quando entra nesse campo, é difícil explicar. Mas, enfim, viu, Leni? A gente vai entrar agora na visão da psicologia espírita e a gente aprofunda agora na questão e Jung enxergou, e isso é uma verdade, não é? Isso é uma verdade, ou seja, ele deu uma comparação ali dos animais para ficar mais fácil para a gente. A gente vai pegar o João de Barro, né? É muito falado. A asinha ele faz lá, tem toda uma geometria, né? Todo um cálculo geométrico, da parte também da engenharia, né? Então, assim, ensinou isso para o João de Barro. Então, é difícil. A formiga também, e vive em colônias, é toda uma organização ali, né? A gente poderia falar assim, organização social, mas né, as formiguinhas ali não tem nem questão social, né? Mas tem toda uma organização ali, estrutura. Então, isso ele comparou, ele estava enxergando nos animais, ele via que os seres humanos também traziam essas tendências de organização, não só social, né? A gente traz muita coisa, mas psicológica. A psique do indivíduo, a mente do indivíduo já havia estruturas, padrões para levar o indivíduo a determinados campos, né? Então ele via assim. Mas não vamos ir aprofundar muito, eu só queria que vocês entendessem o pensamento dele. Agora nós vamos aprofundar a psicologia espírita. Eu vou começar a apresentar novamente, tá bom? Vamos lá. Deixa eu pegar minha apresentação novamente. Aí, agora vamos entrar na visão da psicologia espírita sobre os arquétipos. Eu já trago a benfeitora, porque ela vai fazer uma definição e com base na visão de Jung e trazendo já para a psicologia espírita. Então, ela vai definir a palavra, né? A palavra arquétipo se origina do grego, né? E nada cria do nada, né? O Jung pegou essa palavra, muitos outros filósofos usaram, né? Às vezes uma outra visão, mas ele se espelhou também lá na Grécia, né? Então vem do grego e chama arque, e significa o primeiro. E typon, e significa marca, unho, modelo. Sendo por isso mesmo as marcas ou modelos primordiais iniciais,
e constitui o arcabouço psicológico do indivíduo. Vou passar mais um pouquinho, deixa eu ver se eu vou... Agora, pessoal, eu vou explicar esse conceito aí da benfeitora, tá bom? Mas eu vou trazer agora uma ilustração, vou passar essa ilustração e a gente vai conversar. Eu vou trazer muita coisa lúdica, antes da gente aprofundar mais, para todos entenderem. Vou trazer lúdico, tomara no bagunço mais a cabeça de vocês, né? Vou fazer uma analogia aí da semente de laranja. Quem faz essa não sou eu, é o Hamed aqui, ó, no livro A Imensidão do Sentido. Então, o Hamed, ele nos diz assim, ó, se fosse possível contarmos a uma semente de laranja e nela existe a própria laranjeira, talvez ela duvidasse ou não aceitasse. Eu vou trazer só uma imagem aqui, ó, a semente de laranja, né? Vocês estão vendo? Nós estamos vendo aí a laranjeira, né? Então, a laranjeira, ela saiu da onde? Da sementinha, não é? Então, bem, vou dar um ponto aí. Essa analogia aí o Hamed faz para nós. Beleza. Então, vamos devagar. Então, a palavra arquétipo, a gente já sabe, é uma palavra que vem do grego, e basicamente ela vai dizer, e é um modelo primordial, né? Uma forma ali, e de onde parte as coisas. Então, arquétipo, como a gente diz na linguagem, é isso. Agora, como é que a gente vai trazer isso para o conhecimento psicológico, né? Da questão da psicologia espírita, agora deixando o conceito de Jung de lado, né? Que nos ajuda muito. Agora nós vamos trazer para a questão espírita. Então, trazendo essa visão agora do Hamed, imagina ali uma sementinha de laranja, né? É uma sementinha de laranja. Essa parte física, tá bom? Estou dando aí uma analogia. Eu vou pôr ela sementinha na terra, eu vou cuidar, dali vai gerar algo. Dentro daquela sementinha, tem propriedades dentro dela e foram calculados já, não foram? Alguém calculou aquilo, né? A gente pode trazer da ciência e falar, não, ali tem isso, tem aquilo, não, mas tem um cálculo ali, já tem uma definição para aquilo, e aquilo vai ser, né? Aí a gente vai pôr na terra, vai ter que molhar, regar lá, cuidar, adubar, tudo mais, né? Tem o sol, tem toda a propriedade dos recursos da própria terra, e ali vai nascer e vai desenvolver, e aí vai crescer uma laranjeira. Se eu perguntar para vocês assim, onde estava aquela laranjeira? Estava dentro da semente? Vocês estão entendendo a analogia? Vamos devagar. O potencial estava todo dentro dela, mas ela não estava. Ela teve que ultrapassar os limites da semente, né? Para, sei lá. Legal, fazendo uma analogia aqui também. Não, legal, Lili, legal. Por quê? Porque você falou algo muito importante aí. A gente vai se ajudando, né, para entender. O potencial, você falou, estava ela sementinha, né? Pô, isso daí já é assim, a Lília trouxe uma observação para nos ajudar e, lógico, a gente vai aprofundar mais. Mas, olha, tem o potencial para se transformar em laranjeira, né? Ela semente tem o potencial para se transformar numa mangueira, não? Não, né? Ela tem uma destinação, ela vai se transformar numa laranjeira. Eu vou plantar e vai se transformar numa laranjeira. Esses potenciais é o que nós chamamos, dentro da psicologia espírita, de arquétipo. Os potenciais estão ali dentro, são os arquétipos, né? Os modelos, algo primordial, e dali vai nascer. É um arquétipo só, Luiz? Não são vários, a gente vai ver. Então, a gente, enquanto espírita, enquanto self e somos, e a gente vai aprender isso, vamos aprofundar aí, nós temos todos os potenciais para desenvolver as nossas habilidades, as nossas qualidades, as nossas virtudes.
estão em potencial. Agora, como vai desenvolver isso, vai depender de cada indivíduo, do meio ele vai estar e tudo mais. Mas vamos aqui. Eu gostei do exemplo da Lila aí do potencial, já vou usar aí, né? Então, dentro daquela sementinha está o potencial. E os potenciais são, na nossa analogia, os arquétipos. Tá acompanhando devagarzinho? Então, vamos lá. Então, vou apresentar mais um pouquinho. O objetivo é... Luiz, Pode falar, Aline. Luiz, deixa eu perguntar, senão eu vou perder eu esqueço. Isso aí serve também, no caso, para a nossa semente. Os arquétipos também vai estar dentro do ovo, do espermatozoide também, quando Vamos pensar assim, Leni, para não confundir. Você está indo para o amplo material, né? Nós estamos falando do espírito, do céu. Tá. Do Como céu. se fosse semente, eu falei, entendi. A semente, e agora eu vou apresentar o outro slide, vai ficar claro agora. Mas o seu raciocínio está certo. E não pode colocar agora no material, a gente está falando de espiritual, tá bom? Então vamos lá. Então, devagarzinho a gente vai chegando. Agora o próximo slide eu vou trazer já a parte espiritual, não é? Peguei o exemplo de Hamed, né? Ele fala. Agora vamos devagar. Imaginemos esse pontinho aí, esse pontinho. Vamos imaginar, e ele é o princípio inteligente. É uma estrutura simples, depois a gente vai entender. A gente já estudou isso, né, em algumas aulas. Eu posso chamar também, e na literatura espírita, a gente vai encontrar como mônada, a gente vai encontrar como semente de luz, a gente vai encontrar como centelha de luz, como germe de luz, como princípio divino. Vai ter várias palavras. Eu tirei algumas palavras dos livros, lógico, os livros mais seguros, né? Principalmente o Chico trouxe, né? O nosso querido Chico, né? Então, essas palavras é a mesma coisa de princípio inteligente, uma estrutura simples, está vendo? Como se fosse uma sementinha de luz. Essa sementinha de luz tem todo o potencial, como a Lília falou aqui, como se fosse uma semente, para desenvolver todos os atributos. E aí vai desenvolvendo, né? E se transforma em algo grandioso, e é a alma humana. Daquela sementinha, vamos voltar aí. Dessa sementinha, ela vai desenvolver, ela tem todos os arquétipos dentro dela, todos os potenciais, a gente vai estudar o arquétipo, a alma aí, e aí vai se transformar numa alma, né? E eu pus a palavra, a gente chama de alma humana, é uma estrutura complexa. A sementinha era simples, agora ficou complexa, porque tem várias estruturas aí já desenvolvidas. E a gente pode chamar também essa alma humana como espírito, como self, como Atma. Essa palavra Atma eu tirei da filosofia hindu, né? Eles chamam de Atman também. Aí tem toda essa estrutura. Tudo bem até aí? Vamos devagar. Então vamos lá dar outro exemplo. Tá vendo a sementinha aí? Né? E sementinha essa? Ah, Luiz, é o princípio inteligente em seu início. Então, o que vai estimular esse princípio inteligente em seu início para que ele se desenvolva? Ele vai se desenvolver em 2 planos de vida, não é assim? O livro André Luiz nos traz, né? A gente sabe que não é o André Luiz, lógico, atrás ali tem toda a espiritualidade nos ensinando, a espiritualidade maior, né? Claro. No meio extrafísico, e é o meio espiritual, põe extrafísico, o mundo espiritual também é físico, só é outro tipo de matéria, em outras, vamos dizer assim, em outras propriedades, né? Então, tem o meio extrafísico, o mundo espiritual, e vai induzir o indivíduo, e não é um ser ainda, é uma sementinha, e o meio físico, né? Vai impulsionar ali. Ele vai evoluir em 2 planos de vida, né? Aí, nessa sementinha, vai ter os arquétipos ali, que são as estruturas, né? Os potenciais, são os valores inatos que estão no indivíduo.
e também instintos primários, que são necessidades naturais. Eu trouxe aí alguns exemplos, só um exemplo, viu, pessoal? São infinitos. Mas a gente poderia, o instinto de conservação, está onde, Luiz? Está na estrutura já. Instinto de reprodução, o instinto gregário, aquele instinto de procurar se relacionar, viver em bandos, né? Em sociedade, o indivíduo não consegue viver sozinho, ele tem que ter outro para falar mal, ele precisa viver com alguém. Então, isso é um instinto muito forte, o instinto de destruição, e é o instinto de transformação, a gente já vai falar da morte, né? E é um arquétipo, né? É uma estrutura do próprio indivíduo, e tem uma finalidade, a transformação, a destruição tem uma finalidade. E do outro lado, os arquétipos vai desenvolver não só o sentimento, como eu coloquei aí, Luiz, todas as qualidades, todas as potencialidades do indivíduo. Eu coloquei alguns sentimentos só para vocês virem aí, né? Amor, igualdade, justiça, caridade. Tudo bem, dá um ponto aí que está ficando muito complexo esse negócio, né? Opa, a intenção não é deixar complexo, pessoal. A intenção aí com as imagens é para facilitar. Para facilitar. O Valmir já dá a sua contribuição também. Pode falar, Valmir. Então, os arquétipos seria a formação moral do espírito, da alma, vindo de todas as reencarnações, né? Não, Como ele se comportou com o arquétipo do amor, de todos, né? Que deve ser todos os sentimentos, né? não só moral, É? não só moral, mas intelectual também, na parte... Sim. Toda pessoa num todo, né? Todo espírito evoluído, né? Então, é a formação, né? Desde do princípio, todas as experiências reencarnatórias, né? Que ele vai aprimorando, tem outras que não, e, enfim, né? Eu imagino assim, né? Ele vai crescendo, ele vai se tornando um espírito e cada vez aprimorando todos esses arquétipos, né? Isso. Eu tenho isso na minha mente. E vai ficar mais claro uns outros slides, mas é isso, é intelecto moral. Porque eu coloquei os sentimentos ali só para facilitar, mas tem habilidades do campo intelectual também, da sabedoria, do conhecimento, né? A Cristina... Tem muitas coisas, né? Que formam todo o espírito, né? O ser, né? E tem outras, a gente nem sabe ainda, né? A gente está em desenvolvimento, lembra? A gente ainda não transformou na laranjeira, né? A gente está em desenvolvimento. E a gente está no reino hominal, passamos pelo reino, muitos reinos animais, nós somos animais ainda, lógico, né? Mas o homem já tem algumas habilidades. Aí tem vamos dizer assim, outros reinos, né? E a gente vai habitar ainda, e vai habitar, fica por minha conta, né? A gente vai transitar ainda ali, experienciar, né? E não é só ir, né? Porque o homem se sente o último ali, né? Da questão aí das espécies, mas existe outros, e a gente chama de anjo, né? Anjos, serafins, mas a gente vai entender um pouquinho mais para frente aqui. Cristina? Boa noite a todos. Olha, Luiz, eu estou tentando entender. Vamos devagar. Eu estava aqui pensando, refletindo. Vou citar aqui um exemplo. Veja se é isso, por favor. Por exemplo, eu reencarno com aquela estrutura, aquele potencial para fazer parte de uma ONG e lutar pela natureza, pelos animais. Pode ser isso também? Ou não? Vamos entender assim. O arquétipo é algo primordial, é algo que vai estruturar o indivíduo. A gente vai estudar sobre isso. Por exemplo, família, quando a gente fala de família, né? Família é muito complexo, né? Então, família tem o pai, tem a mãe, né? Tem avô, tem toda uma estrutura de família. Isso está dentro de um arquétipo. E aí nós vamos desenvolvendo isso. Então, o pai,
né? A experiência como pai é uma experiência arquetípica a gente vai ter. Então, a gente tem uma visão sobre o que é o pai, e aí a gente vai desenvolvendo aquilo. A forma a gente tem, todo mundo vai passar por essa experiência. Agora, a forma a gente vai viver isso, a gente vai desenvolver isso, aí é o nosso. A experiência, por exemplo, você falando dos animais, a gente tem uma ligação também ali com animais, né? É outro que vai nos impulsionar a desenvolver essas habilidades de compaixão, de entendimento com a natureza e tudo mais. O arquétipo é aquilo que nos impulsiona, são estruturas dentro da gente. Quando a gente fala de mãe, a gente tem uma visão sobre mãe. Ah, mãe para mim é proteção, mãe é isso. Não, mãe para mim é algo e me reprime, algo e assim. Então, cada um vai ter uma experiência no arquétipo maternal, né? O arquétipo vai ficar mais claro, viu, Cristina? Eu sei que é confuso, por isso que eu deixei para agora falar de arquétipo. Vamos passar outros slides, vai ficando mais claro. Mas o arquétipo é uma estrutura que a gente precisa desenvolver. E ele está relacionado a vários temas. Por isso a gente fala assim, não dá para ver o arquétipo. O arquétipo você não consegue ver, né, tocar no arquétipo. A gente consegue perceber e é o arquétipo pelas imagens que ele vai traduzir para nós. Se eu falar assim para você, qual é a imagem de mal que você tem na sua cabeça? De maligno? De coisa ruim? Vai vir imagem na sua cabeça. Essas imagens que vêm na sua cabeça são imagens arquetípicas. Está ligada a um núcleo de energia dentro de você. Vou usar a palavra energia, fica até mais fácil. Então, tem um núcleo de energia dentro da gente que simboliza o mal. Mas a experiência que cada um vai ter com o mal é do indivíduo. Às vezes você vai olhar para uma caveira e você vai achar que aquela caveira simboliza a morte, porque a morte para você é algo mal, é ruim. Outra pessoa vai olhar para a caveira e vai olhar aquilo como vida, como algo que simboliza vida, transformação. Então, a experiência que eu vou tendo com essas energias é individual, mas o arquétipo é coletivo, todo mundo tem ele. Você está entendendo? Por isso que Jung chegou próximo. Ele falou, não está no inconsciente individual, está no coletivo, mas ele também entendia que o coletivo não era a criação do indivíduo, mas a gente vive várias experiências, ele não era reencarnacionista, né? Então, você está entendendo? Aí você falou do animal. Tem muitas que têm esse potencial de cuidar dos seres, vamos dizer, inferior assim à nossa evolução, né? Tem outros não. E a experiência que tem com isso é inferior, meu. Tem que fazer isso e isso. Cada um tem uma visão. E a gente vai olhar ali, não, é nosso irmão irmão de caminhada, né? O ser está ali alimentando e dando vida inteligente a ele ser ali. Um dia vai chegar também onde eu estou. Então, aí eu tenho uma relação com isso diferente. Tem outros que vai ter de outra forma. Ó, a Mônica quer falar, senão ela Obrigada, Luiz. Entendi. É isso. Entendi. Mas a gente vai aprofundando, Cristina. Os exemplos são bons porque dá para eu falar. Né? Mônica. Oi, Luiz. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Luiz, deixa eu entender. Então, o arquétipo que você está falando, que está relacionado com o espírito, porque assim, eu tenho a seguinte visão do surgimento do indivíduo, da Mônica, por exemplo. Como que a Mônica surgiu, né? Então, é o princípio inteligente, falando de uma forma bem ampla e bem rápida. É o princípio inteligente que, de repente, explodiu no sistema como um todo. Esse princípio inteligente, ele foi para o reino mineral, lá ficou lá dormente e tal, mas recebendo algumas informações que, e isso é trilhões, não existe, né, nenhum local que possa dizer exatamente quantos anos, quanto tempo esse princípio inteligente
vai passar a ficar lá dentro do reino mineral para então se transformar, e aí como fala? Numa explosão quântica, ele vai, num pulo quântico, na verdade, ele vai para o reino vegetal, que no reino vegetal, por aquilo que eu já estudei, porque eu faço filosofia espírita, né? Dentro da filosofia espírita tem essa teoria que vai falar que a alma na planta, lógico que não é uma alma igual a nossa, mas já existe a alma, mas ainda está lá em formação. Então, assim, eu já estou, o princípio inteligente da Mônica, que está lá viajando, lá dentro do reino vegetal agora, já está adquirindo experiências, já está guardando todas as informações daquelas experiências boas ou más que ela recebeu. Aí dá outro pulo quântico, vai para o reino animal. Lá no reino animal é exatamente a mesma coisa e vai até que, e fica toda guardada no princípio inteligente essas informações. Aí vai para o reino, do reino animal para o reino hominal. Aqui, sabe lá também quantos milhões, trilhões de anos eu vou pulando, uma hora eu sou homem, outra hora eu sou mulher, outra hora eu sou baixa, outra hora eu sou alta, outra hora... Enfim, estou viajando e passando todas as experiências para eu ir ficando isso registrado no meu princípio inteligente. Então, assim, eu estou entendendo o seguinte, o que você está falando que essa condição é aquilo que o princípio... E não dá para falar, porque cada um tem um jeito, né? Vai ter uma informação, vai ter uma experiência. Então, é aquilo que o princípio inteligente está sendo, porque o princípio inteligente não tem fim, né? É o que vai dar o que vai dar, não, é o que deu a origem para o espírito Mônica, que hoje, né, está se chamando Mônica, né? Mas não que necessariamente vai ficar para sempre como Mônica. É isso? Então vamos lá. Você pegou todo, né? Você fez todo esse desenho para nós, que nos ajuda, né? Eu dei aí a analogia da semente. Então, imaginando o princípio inteligente, né? Ele vai desenvolver. Para ele desenvolver, tem que passar em todos esses reinos, e você me falou aí, né? Você deu essa explicação para todos nós. Então, toda a estrutura ali, o potencial está nessa sementinha. Esses potenciais que são os arquétipos. Para o arquétipo desenvolver, ele precisa ser estimulado. E aí ele vai ser estimulado dessa forma que você está falando. Vai passar pelos reinos, vai ser estimulado ali frio, alô, toda a experiência física, depois da forma, aí vai elaborando as formas, né? Como diz André Luiz, só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes, né? Então, a questão das formas e tudo mais, toda a geometria. Então, tudo isso está estimulando ao desenvolver o que nós chamamos de arquétipo, mas é nessa linha mesmo. Eu só vou abrir aqui rapidinho para a Maísa, para dar tempo aí, e a gente passa outro slide e a coisa está aprofundando. É isso aí. Olá, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Na verdade, eu pensei, aqui até anotei, fiz uma anotação. Ele seria o arquétipo, ele evolui, né, desenvolve junto com a persona? Vamos lá, né? Tanto a persona, o ego, a sombra, tudo isso são arquétipos. Tudo isso é arquétipo. Tudo isso são estruturas. O próprio self é um arquétipo primordial, a gente chama. O próprio espírito é um arquétipo, é algo. O arquétipo é um potencial. O próprio espírito é um arquétipo. Quando a gente chama assim, vocês ouvirem no livro a benfeitora falar, o arquétipo primordial, ele está falando do espírito, do self, desse princípio, e vai se desenvolvendo. Só que dentro desse princípio tem outras estruturas e ele vai desenvolvendo junto ali, né? Então, você falando da persona, é um processo ali, o complexo, a gente estudou, tudo isso são arquétipos, tá bom? Então, vamos devagarzinho aí. Valmir, antes de passar, Valmir levantou a mão, pode falar, Valmir. O exemplo que você deu, eu não sei, para mim ficou muito claro
toda a estrutura moral e intelecto. É algo que você não vê, né? É o sentimento, é tudo, né? Tudo do ser, tudo da alma, do espírito, né? Tudo que você falar é um arquétipo, né? Isso mesmo. São as Você estruturas. não é palpável, é sentido, é pensado, é raciocinado, né? Eu acho que fica muito claro quando se fala, você falou que é moral e intelecto, né? É Isso toda a mesmo. nossa função moral e intelecto. E Eu eu, acho eu, que é isso. Isso, essa palavra que você falou, Ô, é muito importante. O arquétipo a gente não consegue tocar, a gente não consegue ver. Quando o arquétipo vai se manifestar, é através de imagens arquetípicas, a gente chama. Por isso, para a gente não confundir. Ah, eu estou vendo aí o demônio, a gente usa, né? A gente está vendo uma imagem arquetípica e simboliza o mal para mim. Mas eu não estou vendo o mal, eu estou vendo uma imagem e simboliza o mal para mim. Por trás daquela imagem está o arquétipo, né, da sombra, da escuridão, dos medos e tudo mais. Você está entendendo? É nesse sentido. Agora, só um adendo aí, esse vídeo fica na internet, né, e a gente aprende junto. A gente vê muitas pessoas, cada um tem uma visão, a gente respeita, mas falando aí para eles estudam a psicologia espírita, né? Ele tem outros estudos, mas voltado para quem estuda a psicologia espírita, eu vejo muita gente falando: ah, eu vou ativar o meu arquétipo, aí começa a endeusar as coisas. Não tem isso, pessoal. São ali potenciais e a gente precisa desenvolver. Ninguém vai aí meditando, ativando. Agora eu sou um ser de luz. Aí começa entrando nos caminhos complicados, tá bom? Estou falando para o espírita, porque os outros podem acreditar no que for, né? Cada um tem a sua maneira de entender. Vou aí abrir de novo, né? Nossa apresentação. A gente fez toda essa. Vou passar aí, né? Só para a gente entender. Aí eu trago Kardec, né? Ali, esses nobres irmãos que nos ensinam, trazendo a resposta aí de uma pergunta, né? A 115 a 121, eu unia aí essas questões para a gente entender. Então, os espíritos falaram para nós. Deus criou todos os espíritos simples. Quando ele fala simples, ele está falando o começo, a mônada, o princípio no seu início, a sementinha de luz. E ignorante. Ignorante por quê? Porque os arquétipos não estavam desenvolvidos, ou seja, as estruturas que vão formar a mente do indivíduo, todo o potencial dele estava ali latente, não estava desenvolvido. Por isso é ignorante, ele não tem o saber ainda. Aí ele diz aí, ó, isto é sem saber, ou seja, não está desenvolvido. Aí ele continua na outra questão. Deus não os criou maus. Não criou mal ninguém. Criou simples e ignorantes. Simples é uma unidade. Vai ter que desenvolver. Então, aí ele explica, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Porque o arquétipo é energia, é um campo. Lógico, ele é um campo desenhado, é, vamos dizer assim, uma forma, né, uma marca para se desenvolver aquilo. Uma semente, eu dei o exemplo, a laranjeira não vai se a semente de laranja não vai se transformar numa laranjeira, ela tem uma finalidade. Só e dentro desse processo de desenvolver, o indivíduo, a gente vai ver lá na frente, né, e vai ganhar consciência, ele vai poder experienciar da forma que ele quiser. Então, ele pode desenvolver aquela energia para o bem quanto para o mal. Só quando vai para o caminho do mal, começa a criar um desconforto psicológico, porque a gente foi criado para a luz. Mas Deus deixa a gente experienciar. Isso é a sabedoria divina. Deixa o filho experienciar, deixa o ser criado experienciar. Aí ele pode viver muitos e muitos tempos desenvolvendo e as energias para o campo da maldade, para o campo da escuridão. Ele pode, ele tem essa liberdade de escolher. Mas só que tudo tem as consequências. E aí chega um momento e aquela escuridão, aquela questão
de caminho desvirtuado, vai criando condição no psiquismo da pessoa e a pessoa vai, tipo, o arquétipo puxando ela para o bem de novo. Não é isso aí não, o desenvolvimento, o planejamento não é esse. E aí vai puxando a pessoa, né? Eu estou dando aqui exemplo muito, assim, bem simples, viu, pessoal? Não é tão simples assim, eu estou dando simples para a gente entender, tá bom? Vou dar um tempo aí, né? E depois vou entrar em outras questões, mas para olhar para o rostinho de vocês. Vocês estão percebendo? Então, assim, tem uma estrutura, quem criou aquela estrutura calculou tudo, né? Calculou tudo. É como um engenheiro, né? Ele vai fazer um IME, vai fazer vai fazer tudo. Isso daí vai ter e chegar a isso. Mas eu não quero criar uma coisa assim destinada. Eu vou deixar os indivíduos ser os construtores da sua própria imortalidade, não é assim? Mas eu posso pegar ela energia, ela tem tanta aptidão para o bem quanto para o mal, não foi falado isso? Porque a gente vive no mundo aí como? Dual, não é? Para a gente valorizar a luz, a gente tem que andar um pouquinho nas sombras. Eu posso pegar o arquétipo de jovem, é um arquétipo. O jovem traduz o que para nós? Luz, energia, isso e aquilo. E eu posso pegar o arquétipo de velho e simboliza o sábio. Então, eu estou pegando o jovem e, no meu entendimento, não tem sabedoria, tem força, tem vigor. Eu posso pegar o arquétipo do sábio e não tem tanto vigor, mas ele sabe usar a energia. Ele é muito sábio. E aí são dois lados do arquétipo. É um só. Mas são caminhos que a gente precisa experienciar naquele tipo de energia. Quando eu falo de um arquétipo, é sempre dual. Se eu estou falando da luz, eu vou ter a sombra do lado. Os arquétipos são assim, são dual. Se eu estou falando, eu vou colocar, porque as outras religiões usam muito as imagens arquetípicas, né? As religiões afros, principalmente, né? Vamos pegar a Umbanda, a religião aí brasileira, né? Com toda essa mistura do candomblé, né? Da religião africana, né? E eu tenho os 2 pés, 2 braços lá, tenho ligação muito forte, né? Uma doutrina africana. Então, a gente vai pegar, né, rica, muito rica, né? A cultura, a religião. E eles vão lá do candomblé, eles vão falar dos orixás. Os orixás você consegue ver, não? Você consegue? Não, são energias, são forças. Aí o que a Umbanda fez? Além dessas energias, ele deu formas. Então, ele vai ter uma energia lá e vai representar o sábio. E o sábio, na energia lá, lógico, pode representar várias coisas, mas é mais a imagem arquetípica e a Umbanda dá do sábio, qual é? O preto velho simboliza a sabedoria. Isso é uma imagem arquetípica. Aí, a questão ligado à questão da energia sexual na Umbanda, muito forte. Qual é? Pomba gira. A pomba gira. E agora também vai mudando a linguagem, aí vai usando o pombo giro também. O velho, a questão do sábio, né? Vai colocando o preto velho, vai colocando a preta velha também. A pessoa vai colocando a ânima e o ânimos, né? Que são arquétipos. Vocês estão entendendo? Então, assim, tudo é rico para a gente aprender. Só que dentro da doutrina espírita, na psicologia espírita, a gente não vai ficar usando imagem arquetípica, porque a gente acaba botando a pessoa numa caixinha. Luiz, então tudo e o espírito vir brincando a gente, é um espírito gaiofeiro. Não, né? A gente começa enquadrando, isso é ruim. Tem um espírito ali, aí a gente começa colocando numa caixinha. Isso não é legal, né, pessoal? A gente enquadrar. As outras religiões vão usar dessa forma, deixa usar.
mas eu estou falando aí da questão da psicologia espírita, né? Nem da doutrina em si, mas da psicologia mesmo. Vamos lá? Podemos prosseguir? Alguém quer comentar? Então, vou prosseguir. Vamos prosseguir e o assunto vai indo. O assunto é interessante. Mas que bom que vocês estão entendendo. Eu trouxe aqui André Luiz, né? E não é André Luiz. Eu sempre falo isso, né? A pessoa acha que é um espírito que está falando isso. É todo um planejamento espiritual para trazer esses livros, pessoal. Ó, compreendendo-se, porém, o princípio divino, lembra? É o princípio divino, Luiz. É a mônada. O princípio divino é o princípio de tudo, é o espírito em seu início. Então, ele está dizendo, o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a esse destina. Então, ele está dizendo, e no próprio mecanismo, daquele princípio, já tem toda a estrutura, ele se destina. Porque o arquiteto, ele já fez o desenho. E não fez só o desenho, já tem a destinação. Já tem todos os cálculos ali, a gente vai chegar lá. Então, aí ele dá a comparação, o abolota, ou a semente, né? A tradução é abolota, mas é a semente de orvalho, encerrando em si a árvore veneranda que será de futuro. Mais um exemplo aí que a espiritualidade nos dá para a gente entender. A semente de orvalho, lá não tem toda a estrutura, não tem todo o mecanismo, o arquétipo, a estrutura nessa semente de orvalho. Para se tornar num orvalho, numa árvore imensa, quem já viu uma árvore, um orvalho? É grande, imensa, né? Veneranda, como ele diz, é muito, né? Você chega lá, se sente um anãozinho lá, uma formiguinha do lado de um orvalho imenso. Então, tá ali toda a estrutura, é assim com a gente. Aí, Luiz falando aí, essa pessoa e é o ego, né? Estruturou uma personalidade, mas por trás tudo tem todo o campo de energia, o self, em a nação vai formando uma pessoa, uma personalidade, e tem toda uma estrutura ali, vai indo para que eu possa atingir a meta. Qual é a meta? Eu não sei. Ninguém sabe. Mas Jesus veio e nos deu um toque, né? Falou que a gente foi criado para ser luz, para ser totalmente virtude, para não ter nada de escuridão. Uma hora a gente vai chegar lá, mas ainda isso não é realidade para a gente. Há muita escuridão ainda. A gente vai ter que estudar essas escuridões aí. Vou passar só mais uma, só para a gente comentar um pouco. Trazendo no Livro dos Espíritos, para ficar claro para a gente aqui. Kardec vai perguntar assim, o sentimento de justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? O que ele está falando? O sentimento de justiça é algo e vem já com a gente ou a gente adquire isso? Aí os espíritos, eu tirei parte da resposta, ele diz assim, é fora de dúvida e o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Então, vamos entender o arquétipo agora. Agora ficou mais claro. Espera aí, Luiz. Então, a justiça está em germe em cada um do indivíduo? Sim. Agora, a gente precisa desenvolver isso. Aí, cada um vai desenvolver. Às vezes, o indivíduo desenvolveu já dentro dele a justiça como vingança. Então, o arquétipo ali simboliza a justiça. Essa estrutura foi sendo desenvolvida ao longo desse processo e ainda está ali num grau de vingança. Ah, Luiz, vai chegar uma hora e aquilo vai se desenvolver, vai chegar realmente no é justiça? Vai, em todos nós. Mas a gente tem a tendência, como falou, a aptidão para ir para um caminho ou para o outro. O arquétipo é assim, ele não vai amarrar a gente, mas ele tem um formato e vai chegar um momento, aquele formato tem que se consolidar. Quando eu sonho, por exemplo, lembra que Jesus usava muita imagem arquetípica? Ele sabia que o nosso psiquismo pega isso. Então ele falava de espada, não é? Eu não dei esse exemplo falando de justiça. O que a justiça simboliza? Eu posso falar de espada, eu posso usar uma balança, não é?
São essas imagens. Eu posso usar várias coisas para simbolizar a justiça. Às vezes, o nosso inconsciente coletivo vai trazer isso para o meu inconsciente pessoal nos sonhos. Aí eu vou sonhar ali com alguma coisa de espada, de balança. Aí eu tenho que entender, ele está querendo falar comigo. E às vezes esse arquétipo de justiça, eu não estou vivendo bem, e às vezes ele está querendo me dar um toque. O self está querendo dar um toque para o ego. Valmir levantou a mão. Eu quero falar sobre isso porque é uma coisa que eu não sei se eu já comentei aqui, mas os outros encontros que a gente tem, eu já comentei. Eu era uma pessoa muito vingativa. E eu sou sagitariano, não que a gente vai misturar agora signo, mas é um pouco animal, um pouco gente. Então, eu tinha esse instinto de vingança terrível. E depois, logo depois da escola, naturalmente eu percebi que eu não tinha mais isso dentro de mim. Entendi que a gente precisa ser justo com a gente mesmo, os nossos pensamentos e o que está na nossa cabeça, né? O que a gente entende de justiça, e não fazer aquilo, o que a pessoa fez, né? E que as coisas vão naturalmente vir a justiça de outra forma, né? Hoje eu entendo que a gente não precisa se mexer nada, né? Importante é a nossa consciência estar tranquila, né? Então, eu me identifiquei muito isso com a vingança, né? E que eu confundi mesmo. Não, isso era nato de mim, né? Que eu já vim com isso, vai saber o que eu fiz nas outras, né? Mas eu, enquanto eu não me vingasse, mas hoje eu, graças a Deus, esse defeito eu não tenho, não vou vir mais, né? Com ele, é o que fala, né? Então, eu já eliminei ele. Então, é isso que eu queria comentar. E, ó, eu tenho um comentário, eu também sou sagitariano, viu? É por isso que a gente é boa. Então, é importante a gente entender daqui para frente as imagens e os arquétipos vão produzir no nosso psiquismo. Porque a gente precisa entender e começar a ler isso. Eu lembro, uma vez, eu sonhei, né? E estava usando, sabe as APA que os juízes usam, né? E põem lá, eu não sei o nome, né? E põem, né? Tem um nome, elas APA, mas vocês estão Toga. entendendo, né? A toga, né? E põe a toga. E aí eu tinha sonhado já algumas vezes, e no grupo mediúnico, eu passei lá para fazer, né? Uma observação e tudo, e alguém viu isso em mim, e estava alguma coisa preta nas costas de Luiz, assim, 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 né? O pessoal estava querendo tirar todo o processo mediúnico, né? Enfim, mas eu entendi, e o psiquismo estava querendo falar comigo, né? Os arquétipos. E aí eu passei a me observar, eu era uma pessoa muito julgadora, né? Eu julgava muitas pessoas, né? Ah, Luiz, você não julga mais? Eu ainda julgo, mas não com a intensidade. Eu julgava, né? Eu julgava muito. Então, assim, ele estava sinalizando, estava usando uma imagem arquetípica, ele deixa a liberdade para o ego, e o ego tem que ter seu mérito, eu preciso entender, no nada é forçado, o arquétipo não vai forçar nada, as estruturas ali, e foi Deus que criou aquilo, né? E Deus não força nada, Deus é amor. Então, eu entendi. Eu falei, pô, estou sendo muito julgador. E até comigo mesmo. E aí a gente vai entendendo e vai indo. Aí esses sonhos foi rarificando a mais vezes e tal, eu fui entendendo, eu acho que eu estava andando o caminho, eles estavam querendo que eu andasse, né? Não de julgar, de ter mais compreensão às pessoas, de observar mais, em vez de julgar, né? Então é isso. O arquétipo ele vai falar. Às vezes a pessoa vai sonhar com obra, aí o outro fala, isso é ruim, viu? Não, é a pessoa que tem que entender, o arquétipo é falar com ele. Eu sonho de obra para mim, pode ser uma coisa, para o outro pode ser outra. Se eu sonhar com aranha, pode ser coisa para mim, para o outro. Eu tenho que entender o que o arquétipo é falar. É individual. O arquétipo é coletivo, mas a fala ele tem para o indivíduo. Cada indivíduo vai ter a sua fala, tá bom?
Então, não era interpretar o sonho dos outros, não. Não é assim, não. Só se for um psicoterapeuta, um analista muito profundo, ele vai ajudar a pessoa entendendo a pessoa. O analista não vai ajudar o outro sem entender o outro, né? Tem o outro desabafar com ele, conversar, então, para ele entender o psiquismo da outra pessoa. Valmir? É só para terminar, a gente não julga. Eu também, o signo sagitariano, ele é justiça, né? Ele é mais falado sobre isso. Então, a gente não julga hoje, eu não me considero que eu julgo. Eu comento sobre o assunto e chego a uma conclusão que não quero aquilo para mim. Então, você gostou dessa? Eu gostei. A gente só comenta, não com a pessoa propriamente que está fazendo, com o outro, que também não é fofoca, e para constatar que aquilo você não quer para você. Né? Entendi. Eu arrumei o arquétipo aí para mim. Você me fez lembrar do Divaldo, querido Divaldo aí, né? Ele falava, a gente tem que ter compaixão e misericórdia os nossos defeitos. Eu acho que é isso que eu tive, viu? E bom, ó, é bom que vocês estão entendendo agora. Assim começou a ficar mais claro, né? Vou apresentar mais um pouquinho aqui. Para a gente não ficar viajando muito, né? O arquétipo, eu vejo muita viagem por aí. Não, arquétipo é isso, pessoal, é bem simples. Aí, é simples depois a gente começa a entender, né? Mais uma pergunta para eu deixar claro. Eu poderia tirar várias, viu? Ali da questão moral. Eles trouxeram muita coisa da questão moral. A pergunta assim: origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto de ensino? Eles falam sentimento inato. Quando fala sentimento inato, é o arquétipo, pessoal. Ah, Luiz, todo mundo nasce com um arquétipo da adoração? Sim, mas ele precisa ser desenvolvido. Tem gente que adora a própria imagem, né? Será que o arquétipo foi criado para isso? Né? Mas é um processo, tem aí, né, nas mitologias lá, e a pessoa olhou para a própria imagem, né? Tem aquela coisa lá do... Ó, fugiu o nome aí da mitologia. Narciso. Narciso, isso mesmo. Ainda bem que tem pessoas estudiosas que nos ajudam. Então, Narciso, né? Então, tudo isso é uma mitologia ligada a um arquétipo e a imagens arquetípicas, né? A adoração tem indivíduos que já está muito desenvolvido isso dentro dele. Ele sabe que a adoração é o quê? Né? É algo maior, né? Por exemplo, eu vou fazer uma prece, a prece está dentro do arquétipo da adoração, né? A adoração ali é o arquétipo, né? Tem muita coisa que está dentro daquele arquétipo. Então, tem outros que já entendem que adorar é o quê? É se conectar um divino. E se conectar um divino é viver, né, as experiências do divino, ser compreensível, né? Deus não é a gente ame uns aos outros, a gente respeite, né? E a gente preserve a vida, e a gente aproveite a vida da melhor forma, no sentido de experienciar e crescer, e se ajudar. Então, a adoração é isso. A adoração é quando eu vivo em plenitude, em ligação com o divino. Aí tem várias formas desse arquétipo se manifestar, né? A gente tem várias formas. Tem outros que acham que adorar é ficar gritando lá o nome de Deus, né? É ficar orando sem parar. Tem outros que acham que adorar é só se cantar, alguma coisa, uma pregação, né? Lógico, tudo isso são manifestações para que a gente desenvolva esse processo de plenitude de ligação. Mas a adoração não é isso, né? Então, é esse processo de conhecimento que a gente vai desenvolvendo com esse arquétipo. Vou trazer mais um ponto aí da benfeitora. Ela diz assim: podemos, portanto, em uma visão transpessoal dos acontecimentos, né, a terra a terra, vamos numa visão transpessoal, associar os arquétipos a outro tipo de realidade vívida e íncita no inconsciente profundo, o espírito. Vamos entender o que ela está dizendo.
Vamos dar um ponto, né? Então, vamos olhar numa visão e transcende a matéria. Tudo isso que nós estamos falando é o próprio Espírito. Como o Valmir já tinha dito, tudo isso é o próprio Espírito. Por isso, quando ela fala assim, o self é o arquétipo primordial, porque dele tudo surge. E ele é um arquétipo também, ele é uma estrutura também, criada por Deus. Só essa estrutura foi criada simples, hoje se torna complexa. A gente é muito complexo, né? A gente não é complicado, não, a gente é complexo. Ninguém é complicado, a gente é complexo. Nós temos várias habilidades. A visão, por exemplo, é uma habilidade que a gente desenvolveu. E a visão, Luiz, numa visão transpessoal, vamos sair da matéria um pouquinho, não são os olhos, não. Né? A visão é muito mais. Os olhos é um mecanismo físico para a gente captar a luz. E aí, lá na habilidade, e nós vamos entender essa faculdade do espírito, que se chama visão, ele vai traduzir aquilo, ele lê a luz. Né? E é por isso que muitos, quando dizem Arno, fica na escuridão, porque não está desenvolvido essas habilidades. Aí não enxerga nada, só enxerga coisa retorcida, só monstro, só coisa assim. Ele está enxergando. E aquilo passa a ser uma realidade. Por quê? Porque ele não desenvolveu bem o arquétipo da questão da visão, da luz, de enxergar, de ver a essência das coisas. Né? Então, a gente precisa saber utilizar. Luiz, o arquétipo, então, não é só sentimentos, não, arquétipo é tudo, né? Como a gente falou, o intelecto moral. Todas as habilidades do espírito, do self e somos, tem estrutura, está ali como germe. Eu vou pegar a semente de laranjeira, vou pegar a analogia de novo do nosso irmão Hamed, né? Eu gosto muito dele também, esse irmão. Os livros dele assim são muito voltados mais para o campo hindu, né? Ele tem uns pezinhos lá também no hinduísmo, né? Mas ele traz muita coisa da psicologia, é um espírito sério também, eu gosto da forma dele falar. Então, ele vai trazer essa analogia, olha, vamos pegar essa sementinha de laranja, onde é a semente de laranja vai entender que a laranjeira está dentro dela? A gente vai olhar para nós e vai entender que nós somos um ser de luz, vamos trazer a imagem arquetípica de luz agora, e nós somos um espírito divino, e a imagem de Deus está em nós. Será a imago Dei, como disse? A gente consegue enxergar isso? Não. Porque a gente enxerga ainda Jesus como Deus. Porque a gente não consegue enxergar isso dentro de nós. Aí Jesus sabia disso. A gente vai ter dificuldade. Aí ele deu a imagem dele. Então, olha para mim. Veja, vocês em mim. Né? Porque quando você enxergar a luz em mim, você vai enxergar a sua própria luz, porque vocês também são filhos, criados por Deus. Mas a gente confundiu isso. Então a gente acha que Jesus é filho de Deus, e nós não, né? A gente acha que Jesus é o próprio Deus, né? A gente confunde até isso, a igreja fez isso. Peço aí compreensão aos irmãos católicos e protestantes que possam ouvir aí o vídeo, né? Mas eu estou olhando aqui a visão da doutrina espírita, né? Jesus, para nós, não é Deus. Jesus é um ser criado por Deus, mas a igreja não entende assim, né? Os homens lá atrás, né? Quando fala a igreja, é os homens lá atrás, e eu falo literalmente os homens, porque as mulheres não tinham vez nesse tempo. Os concílios lá que eram criados, não tinha mulher para falar lá, eram os homens mesmo. Então, os homens decidiram, não, e nós vamos decidir, e Jesus é Deus, e acabou, né? A Trindade, e está isso até hoje, né? Mas, enfim, cada um segue e acredita. Aí, voltando aqui para o nosso estudo, né? Para ninguém se sentir aí machucado, né? Se ouvir isso, o arquétipo, que nós somos criados, tá lá, eu gosto muito lá da Gênese, né? Ó, criada a imagem e semelhança de Deus. A gente nem entende isso.
O nosso desenvolvimento vai ser isso. Nós vamos comungar ali com essa inteligência divina. Ele nem entende, né? Então, nós temos isso. Ah, Luiz, mas eu sou tão inferior. Ele não desenvolveu ainda. E desenvolveu mal. Às vezes, está gostando de andar na escuridão. Tudo bem, ande aí. Uma hora a energia vai te puxar. A gente foi criado para a luz, não foi para a escuridão, né? Posso apresentar mais um slide? Posso. Então, vamos lá. Vou apresentar mais um, já são 8h52, né? A gente vai dar certinho. Eu tirei bastante slide, mas um pensamento da benfeitora. Ela diz aqui: as criaturas são todas multidimensionais. Nós temos muitas dimensões, né, dentro da gente mesmo, possuindo características comuns. Essas características comuns são essas estruturas que a gente tem. E Deus criou a gente igual nesse sentido. A estrutura é a mesma. Agora, o desenvolvimento é individual. Aí ela diz assim: resultado da perfeita reunião dos arquétipos, e constitui a individualidade. Isto faculta a compreensão da outra, a sua identificação em valores, qualidades e sentimentos. Porque se nós formos criados com a mesma estrutura, lógico, cada um vai desenvolver essa estrutura com as suas experiências, né? Mas isso nos identifica, como ela está falando aí. Porque nós temos os valores, as qualidades, os sentimentos, e provém de uma mesma estrutura. Então, a gente precisa criar empatia. Porque se eu desenvolvo o sentimento de justiça dentro de mim, a gente está falando da justiça, eu preciso enxergar isso no outro. Porque se ele ainda não desenvolveu, mas eu sei que ele tem aquilo. Pode demorar milênios para ele desenvolver e chegar no grau, às vezes eu estou, pode, mas eu sei que um dia vai desenvolver. Ou pode ser ele vai desenvolver muito rápido. E pode ser que ele já desenvolveu e eu não. Então, a gente precisa entender isso. Vou trazer uma imagem que eu gosto muito, antes de abrir para vocês falarem. Olha a analogia que eu vou fazer, essa baiana lá, a Iris fez, né? Uma terapeuta muito inteligente, né? E muito, assim, ela tem uma forma de falar, ela forma baiana, né? Ele sotaque. Eu perdi o meu, né? Eu sou baiano, mas perdi o meu sotaque. A analogia ela vai fazer da forma. Tá vendo essa forminha de bolo aí? De coração, olha. Aí eu vou pedir, vou dar uma forma dessa para cada um de nós. Pessoal, nós vamos fazer um bolo. É o bolo. Cada um vai fazer um bolo. A formato não é de coração, o arquétipo é criado, ele tem uma estrutura. Agora, o jeito que a gente vai fazer o bolo, principalmente a massa e o sabor, até os desenhos a gente vai pôr, olha, né? É diferente. É diferente. Então, trazendo essa imagem e a Iris trouxe, eu acho interessante, o arquétipo, a estrutura é a mesma para cada um de nós, pessoal. A estrutura é a mesma. Mas pode ter certeza. E se eu perguntar para alguém aí, qual é a relação que você tem, se eu falar assim, isso representa pai para você? Outros vão falar, não, pai para mim é proteção, pai para mim é amor, pai é segurança. O outro vai falar, não, pai para mim é opressão. Pai para mim sei lá, né? Vai traduzir como ele teve, entendeu? A experiência de pai todo mundo vai passar. A experiência de filho também. De avô, de avó, e isso são estruturas que a gente precisa passar. São os arquétipos. Luiz, se perguntar para alguém assim, você fala sobre ser vitorioso. Então, a vitória para mim, aí eu já vou falar do herói, eu sou um herói, eu vou fazer isso. Então, essa imagem do herói também é um arquétipo, né? A imagem do vilão, a imagem lá do traidor, né? Então, essas imagens são imagens arquetípicas.
Não é o arquétipo propriamente dito, Luiz, mas é a imagem e traduz aquela estrutura que a gente precisa desenvolver. O herói para nós, e Jesus nos deu. Qual é o herói, pessoal? É aquele que serve ou aquele que é servido? Ele é servido. Serve. Eu brinquei com vocês, né? Ele é servido, né? Ou não? Ele serve. Né? Porque a gente tem a imagem de herói, a gente desenvolveu isso no campo. A visão nossa, Jesus veio trazer, não, a visão é essa, para a gente desenvolver isso. A imagem de herói para nós, a gente vai aplaudir, ele desafia tudo e tudo, não. Mas a imagem que Jesus trouxe do herói, ele suporta as coisas, às vezes, suporta, eu falo assim, né? Passa pelas situações, tem abnegação, tem desprendimento, às vezes sacrifica os próprios interesses pelo coletivo, né? Ele ir dentro de uma relação ali, ele vai ceder. Ah, não vou, e vai dar briga, deixa eu ceder. Né? Às vezes, né? Porque ele mais maduro. É a pessoa mais madura, o herói é esse. Aí a gente acha, não, o herói ainda ele bate, ele espanta, né? Ele vai lá e desafia todo mundo e leva os louros, né? A imagem assim, do nosso arquétipo está muito desvirtuada, porque a gente desvirtuou isso. A gente acha que ser forte é não chorar, ser forte é não expressar os sentimentos, né? Ser forte, como diz aí, eu vou trazendo aí aquela imagem que vem na minha cabeça agora do Chico, né? Porque quem olha para o Chico Xavier, né? É uma pessoa que está à frente da gente, não é possível. Mesmo ele que não é espírita, olha para o Chico, não, eu admiro, tal. A pessoa tem uma admiração, né? O indivíduo fora de sério, né? Aí ele, quando era criança, lembra lá? Ele passou lá. Ele precisava desenvolver, né? O Chico não, vamos dizer assim, né? Ele é a sementinha, mas não é uma laranjeira ainda. Né? Ele precisa desenvolver, né? Ele não é uma semente mais, mas também não é uma laranjeira. Ele tem um monte de coisa para desenvolver ainda, né? Mas ele já tinha muita coisa desenvolvida. Aí, já colocaram lá aquela árvorezinha pequenininha, mas já muito desenvolvida, num terreno meio complicado, foi? Aí a madrinha fez com ele lá, né? Rapaz, judiou um pouquinho dele, não foi? Aí ele se recolheu no canto e a espiritualidade deixou ir a mãe dele ir lá conversar com ele, não foi? Espiritualmente falando. E aí ele desabafando para a mãe. E a mãe falou: meu filho, você tem que ser forte, assim, assim. Mas eu sou, mãe. Quando ela faz isso comigo, eu não choro. A criança, mas ali está um espírito. Ó. E a mãe disse: não, meu filho, não é isso. Quando sua madrinha fizer isso e isso, você atende ela, você obedeça a ela. Se ela pedir para fazer, né, e pedir para chupar lá a ferida faz, né? Lógico que não vai pedir para nós, né? Senão a gente sai no tapa com o espírito, tá pedindo um negócio desse para a gente, né? A gente não está desenvolvido nesse ponto, né? E não tá, não vai pedir isso para mim, não. Eu não estou nesse ponto, não. Agora ele estava. Ele precisava suportar algumas coisas para desenvolver outras. E ele fez, aí ele entendeu ali, né? Então a madrinha pedia, ele ia lá, fazia, né? Aí até uma hora ela desistiu, né? Um pouco, aí depois tiraram ele dali e falou: não, já deu, né? Depois ele vai passar por outros espinhos lá na frente e ele vai estar bem, né? Então é assim que acontece com a gente. Agora, uma coisa que mexia muito nele era o quê, né? Quando associava o nome dele a coisas negativas, né? A gente via, né? O Emmanuel chegou para ele um dia, eu estou trazendo aí, para a gente entender nos arquétipos também, né? Ele tinha que desenvolver. E aí o nome dele lá, o pessoal usando o nome dele, falando um monte de coisa. E aí o Emmanuel disse para ele: é isso, né? O seu nome só foi lá para o Cruzeiro, pô. Jesus
era um jornal e tinha. Jesus foi para a cruz. Você está chorando por. É só seu nome que estão aí jogando lama, né? Você não passou por nada, né? Então, alma aí, né? Vamos viver a vida, perdoe, né? Em outras palavras, né? As pessoas não sabem o que estão fazendo, deixa eles falarem, né? O importante é o que você faz, né? Então, a gente precisa ter. Isso eu estou falando aí, filosofia, né? Vai falar para a gente, vai chegar e maldizer a gente, vai denegrir ou, né, a nossa imagem de forma denegrir essa palavra até o movimento, né? Teve até a consciência negra, né? Para tirar essas palavras, né, do nosso linguajar, né? Porque vem a questão de negro, né? Tem um sentido, né, pessoal? Então, eu falei, e me corrija aí, né? Quem estiver ouvindo também da militância aí, da questão da igualdade racial, né? E a gente não pode nem falar igualdade racial, porque nós somos toda uma raça, né? De etnia mesmo, né? A raça é humana, né? Todos nós somos humanos. Né? Então, vamos lá. Eu vou me corrigindo aqui nas minhas falas. Vocês percebem? A gente vai evoluindo, né? É assim mesmo. Vou passar agora, porque já finalizou, por isso que eu estou aí dando enrolada em vocês. É isso. Tem dúvida do arquétipo? Não? Então, eu vou passar o exercício e já vou deixar aí registrado a aula e venho e vou trazer agora umas imagens arquetípicas, umas falas de Jesus, e a gente vai associar aí a visão espiritual. Eu deixei para falar depois dos arquétipos, porque a gente vai ter uma outra visão agora, tá bom? Semana que vem vai ser muito pouco. E se eu falasse daquilo antes, ia confundir a cabeça de vocês. Agora a gente já tem condição da aula e vem entender. Muita gente que vê essa aula depois da internet vai ficar sem entender, mas a gente vai entender semana que vem a aula. Então, peço, se vocês não, eu sei, cada um tem o seu compromisso, né? Se puder participar ao vivo aí, vai ser muito boa para a gente tirar essas dúvidas da linguagem do evangelho que Jesus usou. Ele usou muitos arquétipos ali, e eu vou trazer um arquétipo muito forte que ele usava, e a igreja interpretou de outra forma, e a gente vai entender isso. Deixa eu colocar aí agora o nosso exercício, e vai ser fácil o nosso exercício, porque cada vez mais o exercício vai ficando fácil. Agora nós vamos falar de sentimento, alguns sentimentos, né? Não estudamos nem ainda os sentimentos, mas já vamos falar deles. Trouxe um trecho aqui do Livro dos Espíritos, né? Uma resposta, e parte da resposta à questão 933, eles falam assim para nós, esses irmãos e irmãs, né? A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores, vorazes, né? Feliz, porque a gente não é não, porque a gente conhece, né? A gente conhece bem. Para ele a inveja e o ciúme atacam, né? Não há calma, nem repouso possíveis. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. É assim com a gente, né? São dois sentimentos, a gente batalha ali, é muito vivo dentro da gente, né? Aí eu estou pedindo aqui para a gente, inclusive eu, né? Essa semana, o sentimento de inveja e ciúme alimentaram minhas atitudes. Descreva os fatos e situações. Não vamos escrever, a gente ainda não vai estudar o sentimento, depois a gente vai entrar. Vamos só escrever os fatos e situações. Eu falei atitude, né? Situações. Eu falei, inclusive, eu sou o mais necessitado, viu, pessoal? Então, assim, não é inclusive eu sou o melhor, não é isso. Eu sou o necessitado. Quem fala é o necessitado. Né? Não confundam isso, tá bom? E no mundo de provas e expiações, as pessoas que às vezes estão à frente, seja padres, pastores, líderes espirituais, são os mais necessitados, com raríssimas exceções. Mas todos são os mais necessitados. Eles têm as dívidas enormes. Lógico, a pessoa confunde, aí acha que a pessoa é um rei, né? Uma pessoa iluminada, né? Confunde, né? Só porque a pessoa está falando bem ali e tal, mas não é o falar bem, né? O falar bem são as folhas, é uma árvore frondosa. Mas Jesus falou, não adianta ser frondoso, não. Eu quero ver se dá fruto.
É pelos frutos que conhece a árvore, né? Então, para conhecer o Luiz, só a minha esposa e convive comigo pode falar. Né? Ela não tá, eu estou aí no Rio de Janeiro e no hotel, né? Se ela tivesse, eu tivesse, às vezes chamar ela e fala aí do Luiz, Ana. Então, só a Ana pode falar. Ela convive comigo já há uns aninhos aí, né? Aí ela pode falar. Aí eu falo, não, ela falar aí é verdade. Ela, ela vive comigo. Ela que suporta, né? Minhas trevas e as minhas luzes também, né? E eu suporto a dela, né? Então nós temos um compromisso espiritual, né? Então é isso aí. Pessoas, né? Brincadeiras à parte, né? O que a gente acha de tudo isso? Ficou claro ou não? O ciúme a gente tem? Opa, o Valmir quer falar, isso é bom? Fale, Valmir. Ciumento, eu sempre fui. Sagitariano é ciumento, né? Mas já melhorei. Inveja, eu quase já tive, talvez, mas não é uma coisa que eu lembre de ter, né? Eu tenho muito prazer que as pessoas conquistem, tenham, estejam bem, estejam com saúde, né? Agora, acho que em alguns momentos você acaba tendo uma invejinha assim, vamos falar que é branca, né? Ô, Luiz, de Mas tudo Fala. isso, de tudo isso que foi dito hoje, é o que nos torna as pessoas únicas. Isso E isso mesmo. acalenta muito a gente, que cada um no seu tempo, cada um na sua sabedoria. Maravilhoso. Isso mesmo. Isso é o mesmo. que eu Espetáculo. queria também, além de falar sobre o exercício, e agradecer, porque eu estava com muito medo de ser arquétipo, né? Você estava no ponto, né? Eu tinha medo e eu entendi. Então, quando eu comecei esse curso, eu vou ser sincero, eu tinha muito medo que eu não ia entender, entendeu? Porque eu não li muito sobre o espiritismo, eu sou uma pessoa muito desleixada, né? E eu não leio. A mãe dos meus filhos, que eu já desencarnou, e ela pegava muito no meu pé, porque era uma estudiosa, né? Sobre espiritismo, enfim. Ela com câncer, lutando com câncer, estudando, fazendo pós-graduação, estudando o espiritismo. É uma força aí fora do comum que eu não cheguei em nenhum décimo. Mas ela pegava muito no meu pé. Então, eu tinha muito medo. E foi, eu não sei se, não sei não, tenho certeza que é você, com toda essa luz que você tem, que você emana, né? Não que eu esteja puxando o saco, não, mas é isso que nos impulsiona a ter a atenção e a sua paciência, o seu propósito, enfim. A gente também tem que falar que, né, se fosse ruim, a gente ficaria quieto, né? Mas como... Então, eu estou feliz que eu entendi tudo, entendeu? Eu Que acredito que bom, todo mundo tem entendido, né? que Então, bom. E, agradece. E como a Elis falou, a gente começa a ter essa noção e essa plenitude, né, do nosso espírito. Eu acredito que até o final esse curso vai ser muito vai nos ajudar muito, né? que, Então, é só agradecer. Olha, eu que já fiz bom. uma oração, hein? Isso é uma oração. Isso. Isso que eu ia falar, né? A gente nem vai Obrigado a você precisar e obrigado a fazer. todos, que todos estão aqui e estamos movidos com a energia de todos, né? Agradecer é rezar 2 vezes, Isso mesmo. E E gratidão. isso que né? eu ia falar assim, nem precisar fazer a oração final, né? Porque Uhum. já estamos tão ligados, eu só vou acrescentar assim. Quando a gente enxerga no outro, eu vou falar só dos valores bons aí, né? E também abre para o mal, para os valores bons, e a gente já tem desenvolvido esse lado em nós, né? O arquétipo ele vai enxergar, vai fazer a gente enxergar no outro, a gente tem para desenvolver ou já está desenvolvido. Então, quando o Valmir falou de luz aí, a luz habita em ti já também. Então, a gente só enxerga e a gente tem em potencial a desenvolver ou já está desenvolvido, né? A gente não enxerga nada e ainda está em germe, né? A gente vai enxergar o que já Tomara, tem.
Cristina? Amém. Eu estava aqui pensando que todos nós aqui juntos não estamos por acaso, não. Esse estudo aqui é muito bacana. Eu estou amando. Está me esclarecendo muito, fazendo eu refletir, aprender. Você não imagina como, Luiz? Está me fazendo muito bem. E eu achei que essa hora passou rápido demais.